11 de setembro de 2001. A data marca o maior ataque terrorista da história, que aconteceu há exatos 20 anos. 2.997 pessoas morreram nos atentados nos Estados Unidos. Vamos agora ao vivo a Nova York com a nossa correspondente Evelyn Bastos, que acompanha as homenagens a todas essas vítimas. Ellen, um bom dia para você, Evelyn. Conta pra gente aonde você está agora e qual que é a agenda programada para esse dia tão triste. Oi, pessoal, muito bom dia para vocês e também para todo mundo que de casa nos acompanha neste sábado, nesta manhã. Olha, eu estou bem aqui em frente ao Memorial e ao Museu de 11 de Setembro, onde antes existiam as Torres Gêmeas, que naquela época eram consideradas o maior centro financeiro do mundo e elas também já foram consideradas as torres mais altas do planeta. Por aqui, a segurança está totalmente reforçada para essas cerimônias de homenagem que já começaram. Elas começaram por volta das 9h40 no horário de Brasília, com 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia. Em seguida, tocou o hino nacional e os nomes das quase 3.000 pessoas que morreram nos ataques começaram a ser lidos em voz alta. Entre os mortos estavam bombeiros, policiais, trabalhadores e tripulantes e passageiros dos voos sequestrados. O presidente Joe Biden e a primeira-dama Jill estiveram aqui e assistiram o começo das homenagens ao lado dos ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton. Biden já deixou Nova York para seguir para a Pensilvânia, a cerca de 3 horas daqui, e lá ele vai participar de uma outra cerimônia em homenagem aos 40 passageiros e tripulantes do avião que foi desviado pelos terroristas e caiu em um campo aberto. Neste momento, lá na Pensilvânia, George W. Bush, que era presidente do país na época dos ataques, faz um discurso. O último compromisso do dia do presidente Biden será no estado da Virgínia, mais especificamente no Pentágono, sede do Departamento de Defesa americano, que fica ao lado da capital Washington. Lá também acontecerá uma cerimônia. O local foi mais um dos alvos dos terroristas. 184 pessoas morreram, entre tripulantes, passageiros e funcionários do governo que estavam no local. Hoje, o dia que marca 20 anos dos atentados, também provoca dúvidas em relação à chamada guerra contra o terror. Depois dos atentados de 11 de setembro, o mundo assistiu à guerra do Afeganistão e agora, com a volta do Talibã ao poder, alguns americanos temem que novos ataques possam acontecer. Mas claro que o sentimento mais forte no dia de hoje é o da saudade. E nessas últimas semanas eu pude conversar com alguns familiares das vítimas e também com sobreviventes e testemunhas dos ataques que nos recontaram os acontecimentos daquele dia 11 de setembro de 2001. E a gente vê esses depoimentos agora em uma reportagem exclusiva. Dia 11 de setembro de 2001. No início da manhã, 19 terroristas embarcam em 4 aviões comerciais com destino à Califórnia. Durante o percurso, as aeronaves são sequestradas. 2 delas seguem para Nova York. O primeiro avião atinge a torre norte do World Trade Center, na ilha de Manhattan, o mais importante centro financeiro do mundo na época. Cerca de 15.000 pessoas trabalhavam no local na hora do ataque. Este brasileiro era um deles. Eu comecei a descer do 30º andar até o térreo e comecei a descer escada por escada. Eu comecei a ver as torres em câmera lenta desabar. Eu comecei a correr. 17 minutos depois, um segundo avião foi jogado contra a Torre Sul. Bill é um dos mais de 1.000 bombeiros que foram chamados para o local, mas foi o único do seu quartel que sobreviveu. Quando pisamos na rua, o prédio começou a despencar sobre nossas cabeças. Eu não olhei para cima, só corri o mais rápido que pude. Então algo me atingiu com força, me jogando contra uma parede, e eu comecei a ser soterrado.
Olhei para os lados e só havia eu e mais 3 bombeiros vivos. Uma hora depois, um socorrista nos encontrou nos escombros. O terceiro alvo dos terroristas foi o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A 4ª aeronave caiu em um campo aberto na Pensilvânia após os 40 passageiros e tripulantes lutarem com os sequestradores. Até hoje não se sabe qual era o destino dos terroristas. Ao longo da semana, muitas homenagens aconteceram aqui no Memorial de 11 de setembro. Um espaço dedicado à memória das quase 3.000 vítimas que morreram na tragédia. O nome de cada uma delas está gravado aqui, inclusive o da Christine, a mais jovem vítima dos atentados. Ela tinha apenas 2 anos e estava com os pais, a Sue e o Peter, no voo 175, que tinha como destino a Califórnia, mas foi desviado para cá e arremessado contra uma das Torres Gêmeas. Essa americana é uma das milhares de pessoas que perderam familiares na tragédia. Ela escutava as notícias sobre o ataque terrorista quando percebeu, por intuição, que o marido estava morto. Nós vivíamos em Boston naquela época. Ele estava viajando a trabalho para Los Angeles. Nós tínhamos 2 filhos e eu estava grávida do terceiro. Depois de deixar as crianças na escola, eu liguei o rádio do carro e ouvi que um avião havia colidido com o World Trade Center. Assim que ouvi que havia sido um avião que partiu de Boston, meu estômago embrulhou. O grupo fundamentalista islâmico Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, assumiu a responsabilidade pelos atentados, que até hoje estão longe de serem esquecidos por quem viveu o terror daquele 11 de setembro. Eu continuo agora com a Evelyn Bastos aqui do meu lado, ao vivo, nos Estados Unidos, justamente para destacar um relato importantíssimo, o relato de repórter. O seu olhar estando diante de tudo isso, de todas essas pessoas. Como é que você descreve? Olha, essas últimas semanas foram bem intensas, viu, Fabi? Conversar de perto com sobreviventes e com familiares foi bastante difícil para a Evelyn, pessoa, mas muito desafiador para a Evelyn, repórter. Esse, com certeza, foi um dos trabalhos mais significativos da minha estadia aqui nos Estados Unidos como correspondente. É muito difícil, né? Mesmo 20 anos depois, a gente ouvir esses relatos tão poderosos e nós conseguimos, na nossa cobertura aqui na Record TV, trazer depoimentos inéditos de pessoas que nunca falaram sobre aqueles acontecimentos, sobreviventes que durante esses 20 anos guardaram esses sentimentos para si e confiaram na nossa equipe para falar sobre o que aconteceu pela primeira vez. É mesmo um momento muito significativo, né? São 2 décadas, 20 anos, é um marco desse acontecimento e é um momento de bastante emoção para todo mundo que está aqui nesse momento, acompanhando essas cerimônias, inclusive para todos os jornalistas de todos os lugares do mundo que vieram para cá para relatar essas homenagens, viu?